O líder do governo do presidente Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães, publicou dados do governo de Jair Bolsonaro para tentar explicar o suposto momento de inflação baixa no país, que fechará o ano acima do teto da meta. De acordo com a publicação feita em uma rede social, está aí na tela para a gente ver, José Guimarães faz uma comparação, viu, Caute, da inflação do Brasil com outros países do mundo. A imagem, no entanto, é referente a dados de 2022, quando estava em 4,4%. Neste ano, segundo o Banco Central, fechará em 4,9%, Caute. Pois é, e esse é o líder do governo no Congresso. Ou seja, esse deveria ser o mais inteligente que eles têm no Congresso. Imagina os outros, né? Imagina os outros. Um cara não consegue nem ler aquilo que posta nas redes sociais. Não é o único também, porque vimos cada barbaridade acontecendo, que não é, infelizmente, o único caso. Mas esse aqui não é também, se não me engano, o Ciro que me corrija, não sei se um assessor dele estava envolvido no caso do dinheiro na cueca também, no aeroporto de Congonhas, ou era o irmão dele, não me lembro exatamente o caso. Mas é isso que temos. Era o irmão dele, né, Silvio? Não me lembro mais. Assessor. O assessor dele foi pego no aeroporto de Congonhas com dinheiro na cueca. Assim, num país normal, um cara que tem um assessor que está com dinheiro na cueca, além de estar exposto ao público ludíbrio, claramente, seria muito carinhosamente convidado a se retirar e nunca mais aparecer na cena política brasileira pelos séculos dos séculos. Hoje o cara é líder do Congresso, é líder do PT, né, líder do governo no Congresso. É isso que temos. Voltaram à cena do crime e são tão analfabetos que não conseguem nem ler direito um post, né, uma imagem nas redes sociais. Lembrando que 2022 foi um ano, o último ano de governo do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive já também criticamos por alguns gastos excessivos em ano eleitoral, como todos os governos fazem em ano eleitoral. Então, colocou mais dinheiro na economia e mesmo assim a inflação ficou dentro da meta. 2023, 2024, 2 anos de governo Lula, não teve nenhum ano dentro da meta. Esse ano vamos estourar a meta e, segundo o Banco Central, estouraremos com os gastos programados do governo até 2027. Ou seja, vem chumbo grosso por aí. Ô Silvio, eu aproveito então que você foi citado pelo Caute, te passo a palavra. O governo não vai mal só com o presidente, a gente percebe que é toda uma equipe despreparada, né? Sem dúvida, o Caute citava aqui a figura do José Guimarães, né? Bom, o assessor dele, eu acho que o nome dele era José Adalberto, algo assim, daqui a pouco eu posso checar, mas ele foi pego com R$200 mil numa mala e US$100 mil num saco plástico, escondido numa cueca no aeroporto. O Zé Guimarães, e talvez daí a questão do irmão, ele é irmão do José Genuíno, que já foi presidente do PT, já foi um dos grandes líderes do PT. O Zé Guimarães, só para a gente contextualizar no cenário político atual, hoje de Brasília, ele é o nome favorito para a articulação do governo no Congresso. Se dependesse do Congresso, se dependesse do Arthur Lira, que está de saída, da presidência da Câmara dos Deputados, e o Arthur Lira já falou isso abertamente, ele seria o articulador político do governo, e não o Alexandre Padilha, que não consegue sequer se reunir para um cafezinho com a bancada do PT. O Alexandre Padilha é cota da Janja no governo, não é uma pessoa bem recebida dentro do Congresso Nacional, e então isso também ajuda a explicar o fiasco do governo, dessa base do governo que não vota nada. O José Guimarães é uma figura, hoje, um dos maiores líderes do PT dentro do governo. Então, no Congresso Nacional. Então, isso ajuda a explicar a escassez de quadros, o PT que não conseguiu se renovar. E o cenário é um cenário sempre muito ruim, com uma tentativa de olhar para o retrovisor o tempo inteiro, de colocar a culpa no governo anterior, o Paulo Guedes, o governo Jair Bolsonaro. Lembrando que no governo Jair Bolsonaro tivemos os efeitos da pandemia, dos lockdowns histéricos em alguns estados, como, por exemplo, o maior estado da federação, o centro financeiro, São Paulo, e ainda assim o Brasil demonstrou resiliência, o Brasil demonstrou força puxado pelo vetor que é o agro, e depois com a recuperação do setor de serviços, com a reabertura. Então vamos lembrar que o governo Bolsonaro passou por uma tormenta e entregou o Brasil melhor do que estava para Lula, que em pouco tempo já conseguiu não só estragar tudo, como a engrenagem econômica dá sinais, né? O ranger da engrenagem econômica dá sinais de que não chegará inteira até 2026.
A gente precisa acompanhar. Agora, Ana, o líder do PT, o José Guimarães, apagou a postagem. Tinha feito uma comparação em que a do governo anterior, os dados eram melhores, né? E é impressionante essa obsessão realmente dos membros do governo atual com Bolsonaro. Há 2 anos, Adriana, não se fala mais em outra. Esse governo nunca, na verdade, propôs nada para o Brasil. E isso vem da campanha. Porque a própria velha e carcomida imprensa, durante a campanha presidencial de 2022, não fazia questão de perguntar qual era a plataforma governamental de um possível Lula 3.0, quem seria o ministro da Economia, como seriam as diretrizes para uma possível reforma política, uma reforma tributária, nada. A imprensa passava o dia ou criticando o então atual governo do presidente Jair Bolsonaro, ou requentando histórias para que a candidatura à reeleição dele fosse prejudicada. Aí entra 2023, vem o 8 de janeiro, que até hoje ninguém consegue explicar como eles querem emplacar a narrativa do golpe, do terrorismo, daquilo tudo. Até hoje, 2 anos, a gente fala todos os dias do 8 de janeiro, dos desdobramentos do 8 de janeiro, do que não é mostrado, do que de fato não é respeitado na nossa Constituição. Enfim, não vou nem cansar aqui a beleza do nosso espectador, mas a imprensa não cobra do atual governo absolutamente nada. Quando nós abrimos as páginas das redes sociais, dos grandes veículos, das manchetes, até o ministro da Economia apareceu tocando violão com uma jornalista da Globo News. Então esse é o nível deste governo. É um governo que nunca propôs nada no passado e nunca apresentou nada quando entrou novamente no executivo. É assim no executivo, é assim no legislativo. É um governo, tanto os parlamentares do PT e os seus asseclas, é um governo que vive de alimentar narrativas e criticar o antigo governo. Já se foram 2 anos. 2 anos. E eles continuam falando do presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco vão alimentar de novo baleia, joias, enfim. Esse é o problema, Adriana. É um governo que não tem plataforma, nunca teve, e parece que nos próximos 2 anos vai continuar dessa maneira. Infelizmente é o que parece mesmo. O Cauti queria fechar o assunto? Não, só queria lembrar também que o José Guimarães é um divulgador contumaz de notícias falsas, porque tá me lembrando, enquanto eu estava conversando, depois eu dei uma apurada, durante a primeira fase da guerra entre Israel e o Hamas, ele chegou a divulgar uma notícia falsa em suas redes sociais, utilizando inteligência artificial, uma imagem feita por IA, dizendo que israelenses estavam bombardeando casas com crianças inocentes. Esse aqui é o nível dos políticos do PT de mais alto escalão. O cara divulga uma notícia como essa, falsa, e aí, além de não passar mínima vergonha para essa cara de pau, o cara continua lá. Não foi removido, não teve que pedir desculpas, o Supremo ficou quieto, em um silêncio ensurdecedor, não teve nenhuma agência de checagem que falou nada, nenhuma entidade governamental de luta contra notícias falsas que quis explicações, zero, total. Publica uma dessas, silêncio. Publica uma outra hoje, falsificando de fato os dados, dizendo não, a inflação está sob controle, pena que era de 22, e tá tudo bem também. Esse é o melhor que eles têm, imagina os outros.